Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa, primeira série do ensino médio. Aqui quem fala é o professor Max da disciplina de Química. E nessa nossa quinta videoaula trataremos sobre a correção do mini teste referente às questões que apresentaram maiores índices de erros. A primeira questão selecionada foi a seguinte: uma certa amostra de composto contendo potássio, cromo e oxigênio foi analisada e se obtiveram os seguintes valores: 195 gramas de potássio, 260 gramas de cromo e 280 gramas de oxigênio. A fórmula mínima esperada para o composto é. Então, o que a gente precisa saber para resolver essa questão? A primeira coisa é o que é a fórmula mínima. A fórmula mínima ela é, por definição, a menor proporção entre os componentes da amostra. Isso é expresso na sua fórmula mínima. Então, como fazer para chegar nessa fórmula mínima? A primeira coisa, consultando a tabela periódica, vocês terem acesso às massas atômicas, tá? Do potássio, do cromo e do oxigênio. Do potássio é 39 U, unidade de massa. Do cromo, 52 U, unidade de massa. Oxigênio, 16 U, unidade de massa. Só que a gente está trabalhando com a substância na grandeza macroscópica, ou seja, a unidade de massa que está se trabalhando é gramas. E por isso, a gente precisa transformar essas massas atômicas em massa molar de cada átomo desse. Como é que faz? Nesse caso, de um modo bem mais simples, a gente conserva o valor, a intensidade e troca a unidade. Então, a massa molar de potássio é 39 gramas por mol, massa molar do cromo 52 gramas por mol e do oxigênio 16 gramas por mol. Para poder encontrar a fórmula mínima, então temos que fazer o seguinte: primeira coisa é dividir a massa na amostra. Então, 195 gramas de potássio, 260 gramas para o cromo, 280 gramas para o oxigênio, pela massa molar de cada átomo. Fazendo essa divisão, temos a seguinte proporção entre eles. A massa da amostra e a massa molar do potássio, quando dividido, dá uma proporção de 5. Do cromo também. Do oxigênio dá 17,5. Em seguida, precisamos dividir esses valores encontrados pela menor proporção entre eles para poder encontrar os índices. E o que são os índices, professor? Os índices, eles expressam os números reais dos átomos de cada elemento presente. Então, pela nossa conta feita, a menor proporção encontrada foi 5. Então, a gente vai dividir todos os valores por 5. Fazendo isso, a gente encontra um fator de 1 para o potássio, um índice de 1 para o potássio, para o cromo 1, para o oxigênio 3,5. Poderíamos parar nossa conta por aqui se, quando a gente fizesse essa etapa, encontrasse todas as proporções, ou seja, todos os índices em números inteiros. Nesse caso, quando não se encontram os índices em valores inteiros, o que tem que se fazer? Então, quando apresentar índices não inteiros, a gente precisa multiplicar pelo menor número para que deixe todos os índices inteiros. Para esse caso aqui, o menor número que a gente vai multiplicar para deixar todos inteiros, todos os índices inteiros, é o valor de 2. Ou seja, se eu multiplico por 1, vou manter mesmo.
O próximo número inteiro que eu tenho que multiplicar é o 2. Quando eu faço isso com 2, o índice do potássio fica 2, do cromo 2 e do oxigênio 7. Logo, 2 para o potássio, 2 para o cromo, 7 para o oxigênio são os índices que vão compor, né, a quantidade de átomos de cada elemento presente na fórmula. Então temos letra D, K2Cr2O7. Próxima questão. As substâncias relacionadas a seguir são gases presentes no ar atmosférico. Temos oxigênio, O2, dióxido de enxofre, SO2, trióxido de enxofre, SO3. Assinale a alternativa em que o percentual em massa de oxigênio é apresentado em ordem crescente. A gente precisa saber a massa do oxigênio em porcentagem que compõe cada molécula dessa. Primeira coisa, ir na tabela periódica, consultar as massas atômicas. Oxigênio 16, enxofre 32, ambos expressos em unidade de massa. Depois de seguida, calcular a massa molecular. O2, fazendo o cálculo. 16, como eu tenho 2 átomos de oxigênio, 16 vezes 2, 32. SO2, 32, que é a massa do enxofre, mais 16, que é a massa do oxigênio, vezes 2, porque tem 2 oxigênios na composição, igual a 64. SO3, 32, que é a massa do enxofre, mais 16 vezes 3, que é a massa do oxigênio, já que tem 3 oxigênios, que dá um total de 81. Só que para saber a porcentagem em massa de oxigênio que contém em cada molécula, eu preciso saber a massa relativa de oxigênio que possui em cada molécula. Então, na molécula DO2, a massa que eu tenho de oxigênio é igual à massa da molécula, 32U. Na molécula de SO2, a massa que eu tenho de oxigênio, 32U, unidade de massa, no universo de massa igual a 64U, que é a massa total da molécula de SO2. Já na molécula de SO3, a massa relativa de oxigênio é 48U, 48 unidade de massa, no universo de 80 unidade de massa, que é a massa molecular. Em seguida, precisamos saber o percentual. Eu estou mostrando para vocês aqui uma regra de 3 para saber o percentual. Vocês poderiam fazer também de outras formas. Mas vamos ver aqui. Se a massa da molécula é 32 para a molécula de O2, que corresponde a 100%, e a massa relativa de oxigênio é 32 também, isso vai corresponder em porcentagem igual a quanto? X. Fazendo essa conta, fazendo essa regra de 3, eu tenho que a massa do oxigênio em percentual na molécula de oxigênio é 100%. Na molécula de SO2, 64, que é a massa da molécula, é 100%, total da massa. 32, que é a massa de oxigênio que tem nessa molécula, é igual a Y. Fazendo o cálculo, a gente encontra 50% em massa de oxigênio na molécula de SO2. Para a molécula de SO3, 80 está para 100%, que é o total de massa, ou seja, a massa molecular, assim como 48, que é a massa relativa de oxigênio, está para Z. Fazendo essa conta, Z representa em percentual de massa de oxigênio igual a 60%. Então, a ordem crescente de massa é 2, correspondente a SO2, 3, correspondente a SO3 e 1, correspondente a O2. Letra E. Na próxima questão, é uma questão relativamente fácil. Era só prestar um pouquinho de atenção e lembrar da lei de Lavoisier, porque aí vocês só iriam utilizar a relação de massa total dos reagentes igual à massa total dos produtos.
A questão diz o seguinte: a tabela a seguir, com dados relativos à equação citada, refere-se a duas experiências realizadas. Essa equação representa a reação de síntese do dióxido de carbono, que é carbono mais oxigênio, formando CO2. Na primeira experiência foram misturados 12 gramas de carbono com 32 gramas de O2. Na segunda experiência foram misturados 36 gramas de carbono com Y gramas de O2 e encontrou uma massa de CO2 de 132 gramas. Então, para calcular os valores de x e y, a gente só precisa aplicar a lei de Lavoisier, como eu já havia comentado. Lembrando que a lei de Lavoisier diz que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Então, na primeira experiência, 12 mais 32 vai ser igual à massa de CO2, x igual a 44. Na segunda experiência, 36 mais y igual a 132. Fazendo os cálculos aí, y igual a 132 menos 36, y igual a 96 gramas. A próxima questão também se torna simples porque quando a gente for calcular a massa correspondente à fórmula do carbonato de cálcio, a gente vai ver que a massa vai dar 100 unidades de massa. Perceba o seguinte: sabendo-se que a fórmula molecular do carbonato de cálcio é CaCO3, determine a fórmula percentual desse composto. Então, mais uma vez, tabela periódica com os valores de massa aproximados. Cálcio, 40 unidades de massa, carbono, 12 unidades de massa, oxigênio, 16 unidades de massa. Eu gostaria de chamar a atenção porque eu percebi que muitos de vocês estavam na tabela periódica no momento da avaliação procurando a massa de CO. Não existe massa de CO, sendo que carbono é uma letra maiúscula, representa um elemento, oxigênio, letra maiúscula, representa outro elemento. Se fosse carbono maiúsculo e oxigênio minúsculo, aí sim vocês poderiam encontrar na tabela periódica a massa do cobalto, que não é o caso, é C, é um elemento carbono, O representa outro elemento que é o oxigênio. Então vamos lá. Calculando a massa do carbonato de cálcio, CaCO3. 40, massa do cálcio, mais 12, massa do carbono, mais 16, que é a massa do oxigênio, mas tem 3 oxigênios na composição, 16 vezes 3 igual a 100U. Então, para o cálculo do percentual, regra de 3. Massa total, 100 está para 100%. No caso do cálcio, que a massa é 40, está para X. Fazendo esse cálculo, a gente tem um percentual de cálcio equivalente a 40%. Carbono, massa total 100, que a gente calculou, que a massa do carbonato de cálcio corresponde a 100%. A massa relativa do carbono nessa composição é 12, corresponde a Y. Fazendo a conta, a gente tem aí uma massa de um equivalente percentual em massa de 12%. Oxigênio, massa total corresponde a 100, que é a massa do carbonato de cálcio, equivalente a 100%. Oxigênio, a massa relativa do oxigênio no carbonato de cálcio é 48. 48 está para Z. Z é igual a 48%. Logo, a fórmula percentual, que é o mesmo que fórmula centesimal, é Ca 40%, C 12%, O 48%. E é assim que representa, como se fosse uma fórmula molecular normal, mas no lugar dos índices que determina a proporção de átomos entre cada elemento, a gente coloca o percentual em massa de cada componente da fórmula em questão.